E quando você lê o texto em 1 Samuel, you should read it carefully because it says that the Lord closed up her womb. e você deveria ler com cuidado, porque diz que Deus fechou o seu útero, né? This was no accident. Isso não foi acidente. And it says that year after year, E diz que ano após ano, they would go up to the temple, eles iam ao templo, and year after year, her rival would provoke her. e ano após ano a sua rival a provocava. And it says in the text that she wept a lot. She cried a lot. E no texto diz que ela chorava muito. Now, do you think she qualifies for a diagnosis of depression with our current diagnostic standards? E aí, você acha que ela seria diagnosticada como deprimida, de acordo com os nossos critérios de hoje em dia? Yeah, if she went to any doctor in Brazil or any doctor in the United States and told them the story that's in 1 Samuel, Então, se ela fosse em qualquer médico no Brasil ou nos Estados Unidos e contasse a história que está ali em 1 Samuel, they would have her diagnosed with depression and be writing a prescription for an antidepressant in a heartbeat. ela ia sair ali com um diagnóstico de depressão e uma prescrição para um remédio psicotrópico, né, de depressão. But the question is was she depressed? Mas a questão é, ela estava com depressão? I have ceased to be rhetorical. That means that do you think that Hannah was depressed? E aí, você acha que Ana estava com depressão? No, she wasn't depressed. Não, ela não estava com depressão. Do you think putting her on an antidepressant would have helped her? Você acha que dar antidepressivo para ela iria ajudá-la? No, No. it wouldn't have helped her at all. All it would have done was add side effects to her life. Não ia ajudar, ia simplesmente adicionar efeitos colaterais à vida dela. And when does she get better? E quando foi que ela ficou melhor? When she gets pregnant. Quando ela engravidou. Yeah. Because the loss that she had suffered was reversed. Porque a perda que ela sofreu, ela era reversível. But you know, that's not the point of the whole story. Mas esse não é o ponto de toda a história. Hannah's name means in Hebrew grace. O nome de Ana significa em hebraico graça. And the real remarkable outcome in the whole of it, E in the whole story, o final marcante da história toda is that when Samuel is weaned, she gives him up. é que ela, quando ela tem Samuel, ela entrega ele de volta, ela desiste no bom sentido, né? Entrega ele para a obra do Senhor. That is the operation of the grace of God in Hannah's life. Essa é a operação da graça de Deus na vida de Ana. The woman who said, like Rachel, give me children or I'll cry. A mulher que falou como Raquel, me dê um filho ou então eu vou chorar. Is able to give up the one thing on the face of the earth that she thought she could not live without. Ela é capaz de abrir mão daquela única coisa no mundo que ela achava que não poderia viver sem. And that is the operation of the grace of God in her life. E essa é a operação da graça de Deus na vida dela. The next example is Paul. E o próximo exemplo é Paulo. And how do you make this work? Okay. I got to write myself a note or I'll forget this. There we go. Paul. Paulo. There, you know, if you go to 2 Corinthians 7, Então, se a gente for para 2 Coríntios 7, Paul says that God who comforts the discouraged comforted us by the coming of Titus. e ele diz que o Deus que nos conforta, nos confortou com a chegada de Tito. There's only one translation into English in which the word depression appears in the Bible. E só tem uma tradução em inglês onde a palavra depressão aparece na Bíblia. And that's the New American Standard. E é a nova versão Coffee. americana. No, let's put it in there. Uma seringa, por favor, para pôr na minha veia aqui. Coffee. Tô brincando, tá, gente?
Tô brincando. I sat up on an airplane all night last night. Ele passou a noite no avião, ele veio dessa noite para cá. The only way I'm speaking to you at this point É o único jeito que eu consigo ficar falando para vocês nesse momento, é com essa quantidade de café aqui. coffee. Yes. Café. Right. Brazilian coffee is different. Yes, very Brazilian. Stronger. Very good. I'm starting to shake right now. Anyway, Coisa a tremer de tanto café. all right. So Paul. Então, Paulo. Actually, the word in Greek is better translated as discouraged. Mas na verdade a palavra em grego é melhor traduzida como desencorajamento. And actually, Paul's description of his problems in 2 Corinthians 7 do not fit what we would say a disease pattern. E a descrição que Paulo está fazendo aqui em 2 Coríntios 7 não combina com o padrão de uma doença. Paul had all kinds of adversity happen in his life. Paulo teve todo tipo de adversidade na vida dele. And he said that the God who comforts the depressed, or the discouraged, comforted us by the coming of Titus. E ele disse que o Deus que conforta os desencorajados os confortou com a chegada de Tito. So, why was Paul upset? Anybody know why Paul was upset? Então, por que Paulo estava triste? Alguém sabe por que Paulo estava triste? What happened at Corinth? O que aconteceu com a igreja de Corinto? Em Corinto? Nobody knows. Ninguém sabe. Hã? They were questioning his credentials as an apostle. Oh, it's true. Yeah. What kind of sin was going on at Corinth, folks? Que tipo de pecados estavam acontecendo lá em Corinto? Oh, yeah, come on. What kind of sin was going on at Corinth? Que tipo de pecado estava acontecendo lá? All kinds. Yeah, all kinds. Sim, todos os tipos. There was the guy who was living with his stepmother. Tinha cara que estava vivendo ali com a sua madrasta. That was kind of icky. Isso é... That's probably no good. Yeah. Anyway, and then they were coming to communion and they were getting drunk. E aí eles estavam vindo para a comunhão e eles ficavam bêbados. And Paul said of those who were coming to communion and getting drunk that many of you are weak and sickly and some of you are dead. E aí ele disse aquelas pessoas que estavam fazendo isso, vindo para a comunhão e ficando bêbados, alguns estavam adoecendo e alguns estavam morrendo. How many of you are pastors here? Quantos de vocês aqui são pastores? Levanta a mão. Oh, good. If you got a letter saying that what was going on at Corinth was happening in your church right now, how would you feel? Se você recebesse uma carta agora dizendo que todas aquelas coisas que aconteciam ali em Corinto estavam acontecendo na sua igreja agora, como é que você iria se sentir? You might be a little discouraged. Depressed. That's right. Talvez vocês ficassem um pouquinho desencorajados. Yeah, you might be a little discouraged. Talvez vocês fiquem um pouquinho desencorajados. I was reading this morning in Acts. Eu estava lendo essa manhã Atos. And the thing that struck me was that he spent 4 weeks at Thessalonica. E o que chamou minha atenção é que ele passou 3 semanas em Tessalônica. I don't think he was there that long at Berea. E eu acho que ele não estava esse tanto em Bereia. And he spent a year and a half at Corinth. E ele passou 1 ano e meio em Corinto. And this was what he got. E foi o que ele conseguiu. Drunkenness and adultery. Bebedice e adultério. It just might unsettle you a bit. Ele devia estar incomodando ele um pouquinho aquilo ali, né? And he got better when? E ele ficou melhor When did quando? he get undiscouraged? Quando é que ele ficou mais encorajado? When Titus came. Yeah, when Titus showed up and Yeah. said that the church at Corinth had taken that letter seriously and repented. Quando o Tito chegou e disse que aquelas pessoas tinham levado a carta dele a sério, né, e tinham se arrependido. One of the things I've read 3 books about psychiatry and depression in the last 2 weeks. Eu li 3 livros sobre psiquiatria e depressão nas últimas 3 semanas. And one of the consistent criticisms of the way it gets diagnosed in the world today E das críticas mais consistentes em relação à maneira que o diagnóstico tem sido feito hoje em dia
is that the people who are making the diagnoses é que as pessoas que têm feito o diagnóstico are not asking enough questions about how it started. não têm feito perguntas o suficiente sobre o que aconteceu quando começou, Or what happened to the individual. ou o que aconteceu com aquele indivíduo. If you'd have sat down with Paul on the day before Titus showed up and asked him how life was going, he'd probably say things were kind of sad. Então, se você sentasse e conversasse com Paulo um dia antes de Tito chegar, ele provavelmente iria dizer que ele estava triste, que as coisas não estavam indo bem. And if you asked him why, he'd tell you. If you asked him why, he would tell you all the things that were happening at Corinth that were wrong. Então, e se você perguntasse, o que ele ia te dizer? Todas as coisas horríveis que estavam acontecendo em Corinto. So, and he got better when they repented. E aí ele ficou melhor quando eles se arrependeram. All right. Now, somebody asked me a question in the break, and I said I would talk about it for a minute. And it's what to do if you want to quit taking medicine. Now, go ahead. Sorry. Alguém me fez uma pergunta no intervalo e eu disse que iria responder para todos. E a pergunta foi sobre o que eu faço se eu quiser parar de tomar o medicamento. Now, keep in mind that I am not telling you that you should quit taking medicine. E mantenha na sua mente que eu não estou dizendo que você deveria parar de tomar o seu medicamento. I've told you not to quit taking medicine without talking to your doctor. Eu disse para você, não pare de tomar o seu medicamento sem falar com o seu médico. And I'm not up here trying to criticize people who take it. E eu não estou aqui tentando criticar as pessoas que tomam. Mas, If you've been in counseling for a year or 6 months or whatever, se você tem feito aconselhamento pelos últimos 6 meses, último ano, ou enfim, and you've come to the point where you've replaced how you used to deal with problems with biblical principles, e você chegou ao ponto de substituir como é que você lida com os problemas. No aconselhamento, você substitui a forma que você lida com os problemas que você vem enfrentando. and you find that your mood and your life has improved because you're applying biblical principles to your problems instead of your old failed strategies. E se você percebe que você está mudando, o seu humor está mudando por conta de você estar aplicando princípios bíblicos à sua vida, Then you should go talk to your doctor. então eu acho que você deveria ir falar com o seu médico. And this is what I tell counselees who come and talk to me about it. E isso é o que eu faço com os aconselhados que vêm e falam sobre esse assunto comigo. First off is the counselee who's been in counseling for 2 weeks and wants to quit taking their medicine. I tell them I don't think it's appropriate at this point. E quando as pessoas vêm e estão comigo em aconselhamento por 2 semanas e dizem que querem parar o medicamento, eu falo que talvez não seja uma boa ideia ainda. What I tell people after they have applied biblical principles to their life, O que eu falo para as pessoas é que depois que elas aplicaram os princípios bíblicos à vida delas, go back to your doctor volte para o seu médico and tell him the following. e fale para ele o seguinte. First, I tell them you should thank the doctor for helping you when you were struggling. Então, a primeira coisa, você vai agradecer o seu médico por ter te ajudado no tempo que você estava lutando. When I came here, I was drowning, Então, quando eu cheguei aqui, eu estava me afundando and you did your best to help me. e você fez o seu melhor para me ajudar. But I've been in counseling for a while now, Mas eu já tenho feito aconselhamento por um tempo. and what I really want to know, doctor, E o que eu quero saber, doutor, is whether or not I need to take this medicine for the rest of my life, é se eu preciso tomar esse medicamento para o resto da minha vida, or if I could take a vacation from this medicine and see how I could do without it. ou se eu poderia tirar ali umas férias desse medicamento e ver como é que eu vou me sair. Could you help wean me off this medicine Você pode me ajudar a, desmamar do medicamento? so that I could see whether or not I could live without it and not have the side effects of it? Para que eu possa ver se eu consigo viver sem isso e não ter os efeitos colaterais. Most doctors in the United States would say yes, A maioria dos médicos nos Estados Unidos diria sim, unless you were psychotic or had schizophrenia. a não ser que você esteja psicótico ou com esquizofrenia. And
If your doctor says absolutely not, E se o seu médico disser absolutamente não, then smile and thank them sorria e agradeça and get a second opinion. e pegue uma segunda opinião. And ask the same thing. E pergunte a mesma coisa. I can remember when I was a young physician, Eu lembro quando eu era um médico jovem and an old doctor looked at me one evening and said, e um médico mais velho olhou para mim uma noite e disse: if you ever put someone on medicine for a problem, se você em algum momento colocar alguém para tomar a medicação por um problema and it seems to work, e isso parece que funcionou, at some point you should be intellectually honest enough e em algum ponto você tem que ser intelectualmente honesto to take them off of it para tirá-los desse medicamento, in order to see if that's why they got better or not. para poder observar se a razão deles terem melhorado é realmente do medicamento ou não. That doesn't apply to everything in medicine. Isso não se aplica a tudo na medicina. Type 1 diabetics need their insulin. Quem tem diabetes tipo 1 precisa de insulina. People with hypertension most likely need to take their pills. Pessoas que têm hipertensão precisam tomar seus medicamentos. But there are lots of times in medicine when we should sit down and assess whether or not continuing the medicine we have patients on Mas existem momentos na medicina que nós precisamos parar e avaliar se aquele paciente precisa continuar naquela medicação que ele toma. is in their best interest or not. Se está na melhor condição eles continuarem com aquela medicação. Alrighty, so that's that. Now we are down to the next question. Are individuals responsible for things they do when they're depressed? Próxima pergunta. Now As you- pessoas são responsáveis pelo que fazem quando têm depressão? You tell me. E aí vocês me dizem. Yes. I would hope you would say that. Eu esperava que vocês iam dizer isso. There are conditions under which people might do things that they wouldn't be aware of. Existem condições em que algumas pessoas vão fazer coisas que elas podem não estar percebendo que fizeram. And their responsibility might not be the same as you and I sitting here right this minute. E talvez a responsabilidade dessas pessoas não seja a mesma do que eu e você sentados aqui nesse momento. I can remember Ed Welch talking about a couple who came in for counseling. E eu me lembro do Ed Welch falando de um casal que veio para aconselhamento. And the reason why they came in for counseling was because the couple had separated 10 years earlier. E a razão pela qual eles procuraram aconselhamento foi porque eles tinham se separado 10 anos antes. And they had never divorced. Eles nunca tinham se divorciado. And the reason why they separated was because he had an episode of bipolar mania. E a razão pela qual eles se separaram foi porque ele teve um episódio de mania num transtorno bipolar. And during the mania, he committed adultery. E durante esse episódio de mania, ele adulterou. So the wife threw him out. E a esposa jogou ele para fora de casa. But for whatever reason, they never got around to getting a divorce. Mas por qualquer razão, eles nunca se divorciaram. And after 10 years, E depois de 10 anos, they decided that they would prefer to get back together and live as husband and wife since they were still married. então aí eles decidiram que voltariam a viver como marido e esposa, já que eles ainda eram casados. And so they wisely came for counseling. E eles sabiamente vieram para aconselhamento. And on the first visit, E na primeira visita, Ed asked the husband, why are you here? e aí o Ed Welch perguntou para o marido, por que você está aqui? And he said, because I committed adultery because I'm bipolar. E aí ele respondeu, porque eu cometi adultério porque eu sou bipolar. Now I listened to Ed give that lecture, E eu ouvi o Ed dando essa palestra, and he looked out across the crowd and he said, did bipolar disorder make that man commit adultery? e aí ele olhou para aquela plateia e perguntou, o transtorno bipolar fez com que aquele homem cometesse adultério? So what's the answer to the question, folks? Então qual é a resposta para essa pergunta, pessoal? Where did the sin come from? De onde vem o pecado? From the heart. Right out of his heart. Yeah, Yeah, that's direto where the do sin came coração. from. And Ed said he looked at the guy and said that, and the fellow looked at him and said, okay. E ele olhou para o cara e falou isso, deu essa resposta, e o cara falou, ok. Which was
he didn't expect that. He expected him to argue about it. E ele não esperava, né, que o marido respondesse dessa forma, mas que ele fosse argumentar em relação a isso. So they went through counseling, E aí eles foram continuar o aconselhamento. and they moved back in together, E aí eles voltaram a viver juntos. and he promptly had another episode of mania, E ele, mais uma vez, teve outro episódio de mania. except this time he didn't commit adultery. Só que dessa vez ele não cometeu adultério. He had a group of men from the church who knew about him and knew of his situation, Ele tinha um grupo de homens da igreja que sabiam, conheciam ele, sabiam da situação. and they came around him and stuck with him through it. E aí eles se juntaram a ele, a esse marido, e ficaram com ele. And they helped him get to the other side of the problem. E ajudaram ele a sobreviver ali ao problema. So when people commit sin when they're depressed, Então, quando as pessoas pecam quando estão deprimidas, they're just as responsible for it as when they're happy. são tão responsáveis por aquele pecado quanto elas são responsáveis quando elas estão felizes. All right. Now moving on, how do we help people who are depressed? Então, continuando aqui, como é que nós podemos ajudar pessoas com depressão? I've tried to give you as strong a case as I can Eu vou tentar dar para vocês o argumento mais forte que eu posso, in a short period of time num curto período de tempo, that the vast majority of people who carry the label of depression don't have a biochemical disease. mas a maioria das pessoas que tem depressão, elas não têm um desequilíbrio químico. But then the question is what are we going to do to help them? Mas a questão é como é que nós vamos ajudá-las? First thing you really need to do is listen. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir. I think it was Sir William Osler. Eu acho que foi o William Osler. He helped start. He started training for physicians as it is done today in medicine. He was the trainer of the physicians? He originated how we train doctors. Ok. Foi ele que começou a forma que os médicos são treinados. He and several other physicians started the residency and intern training programs that we have routinely for doctors today. Ele que começou a maneira que eles treinam os médicos em residência nos Estados Unidos hoje. And one of the things he told the young doctors was, E uma das coisas que ele disse aos médicos jovens foi: if you let a patient talk long enough, se você deixar um paciente falar tempo suficiente, they'll tell you what's wrong. eles vão te dizer o que está errado. And I tell you the same thing in counseling. E eu vou dizer a mesma coisa, é a mesma coisa em aconselhamento. If you let your counselee talk long enough, they'll tell you what's wrong. Se você deixar o seu aconselhado falar tempo suficiente, eles vão te dizer o que está errado. I always tell counselors who are starting out that you should talk very little in the first 30 minutes. E eu sempre falo para conselheiros que estão começando, você deve deixar o seu aconselhado falar nos 30 primeiros minutos, só ele falar. Your counselee ought to get at least that much time in that first session to talk to you about what their situation is. Então, o seu aconselhado ele tem que ter pelo menos esses 30 primeiros minutos para falar o que está acontecendo. If you don't do that, you'll find yourself in the unhappy position of giving answers before you know the whole of the matter. E se você não fizer isso, você vai se encontrar naquela posição infeliz de estar dando resposta antes de você entender qual é todo o problema. The one consistent criticism of the way medicine in the United States and England take care of depressed people today is that we don't listen enough. E uma crítica comum nos Estados Unidos hoje em relação aos médicos é que nós não ouvimos tempo suficiente. Now, if you listen long enough, 90% of them will tell you, they'll tell you what happened and give you a sense of direction in how to counsel them. Então, se você ouvir o suficiente, 90% das pessoas vai te dizer o que está acontecendo e vai te dar algum direcionamento em como ajudá-las. Most of them are trying to recover the loss. A maioria delas vai estar tentando se recuperar da perda. It's a lot like Esau in Hebrews 12. É como Esaú em Hebreus 12, who wanted to get his birthright back. que queria o seu direito de
de primogenitura de volta and wanted to get the blessing from his father. e queria ter a bênção do seu pai. And it said that he even sought it with tears and didn't get it. He didn't get it. E ele não he didn't teve, get those things back. não conseguiu ter de volta. So Esau spent the rest of his life trying to make up for the losses that he had. Então Esaú passou o resto da sua vida tentando se recuperar da perda que ele teve. It becomes idolatry. E isso se tornou idolatria. I want something more than I want to glorify God. Então eu quero algo mais do que eu quero agradar a Deus. And as long as they're fixated on getting whatever they lost back, they'll still struggle with sadness. Então, à medida que eles continuam fixos em ter de volta aquilo que eles perderam, eles vão se manter tristes. Then God cares about our suffering. E Deus se importa com o nosso sofrimento. Your counseling needs to know that. E o seu aconselhado precisa saber disso. They need to know that from Scripture. E ele precisa saber disso a partir das Escrituras. Why don't you read Psalm 13, 1 through 6 for them, would you? Então vamos ler I'm going to read Psalm 13, 1 through 6. Salmo 13. 13. Salmo 13, de 1 a 6. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. It's vitally important for your struggling, sad counselee. É vitalmente importante para o seu aconselhado triste to know that God cares about their suffering. Saber que Deus se importa com o sofrimento dele. And he wants them to talk to him about it. E ele quer que o aconselhado fale com ele sobre esse assunto. Here we have David in Scripture. Então aqui nós temos Davi nas Escrituras complaining to God reclamando com Deus about how long this is going on. Sobre quanto tempo que isso vai durar. And God is not in the least offended by it. E Deus não está ofendido com isso. In fact, he puts it into the Bible. Na verdade, ele coloca isso na Bíblia. So that we can keep reading it over and over again. Para que a gente possa se manter lendo isso várias vezes. So that we know that just like David put his complaint before God. Para que nós saibamos que assim como Davi colocou as suas reclamações diante de Deus, we can do the same thing. Nós podemos fazer a mesma coisa. Now, I'm not saying that we should be disrespectful or ungrateful. Eu não estou dizendo que nós devemos ser desrespeitosos ou ingratos. But God wants to hear from us when we are sad about how things are going in life. Mas Deus quer ouvir da gente quando nós estivermos tristes sobre as coisas que estão acontecendo na vida. And He'll always listen. Ele sempre ouve. Which is more than I can say for the people around you when you think about it. Yeah, it's more than which is more than we can say for the people around you. Então, isso é mais do que você pode dizer para as pessoas ao redor de você. Then, connections become very important. Então, as conexões são outras coisas muito importantes. Most people who are sad over loss or depressed are disconnected from friends and family and loved ones. Então a maioria das pessoas que está com depressão, elas estão desconexas dos relacionamentos das pessoas que elas amam. Churches need to provide small groups and mentors and connections for individuals who struggle. Então as igrejas precisam providenciar mentores, grupos pequenos para as pessoas que estão lutando.
Family is vitally important in this as well. E a família tem importância vital nisso também. But in the absence of family, the church becomes the family of God. E na ausência da família, a igreja se torna a família de Deus. And the church becomes the source for the connections that we need. E a igreja se torna a fonte das conexões que nós precisamos. Churches who do not do this E as igrejas que não fazem isso will have just as many depressed people in their congregations vão ter muitas pessoas deprimidas na sua congregação. as the rest of secular society. Elas vão ter tantas pessoas deprimidas quanto o resto da sociedade tem. Churches need to offer family connections to members. As igrejas elas precisam oferecer essas conexões familiares para os seus membros. As I always say, I'm never alone or on my own. Como eu sempre falo, eu nunca estou sozinho e por minha conta. And I get that from Romans 8. E eu pego isso de Romanos 8. At the end, where it says that nothing will ever separate me from the love of God. Que diz no final que nada vai nos separar do amor de Deus. From the time that I accepted Christ as my Savior when I was 19 years old. E desde que eu recebi Jesus como meu Salvador, quando eu tinha 9 anos de idade, I've never been alone for a minute. eu nunca estive sozinho por um minuto. 19. Yeah, I was 19. 19, perdão, eu falei 9. Yeah, the Holy Spirit lives inside my heart. E o Espírito Santo vive dentro do meu coração. And God has angels which are, dispatched to take care of me. E Deus tem anjos que Ele coloca para cuidar de mim. Then we need to give the person that's struggling with depression hope. E aí nós precisamos dar para aquela pessoa que luta com depressão esperança. John 11, I think, is one of the most hopeful chapters in the whole Bible. E João 11, eu acho que é o que mais dá esperança na Bíblia toda. And it tells us how to take care of people who are struggling. E nos diz como cuidar de pessoas que estão lutando, sofrendo. Particularly those who are struggling with loss. Particularmente aqueles que estão sofrendo com perdas. I'm not going to go into it completely right now. Eu não vou por aqui completamente agora, Because I'll talk about it later. porque eu vou falar sobre isso mais tarde. But there's a 4-point sermon in John chapter 11. Mas tem um sermão de 4 pontos em João 11. And the whole subject of the chapter is Lazarus. E o assunto total do capítulo é Lázaro. Now you know the story. E você conhece a história. And the 4 points in the sermon are: E os 4 pontos desse sermão são: no. Não. Jesus knew all about Lazarus and all about illness. Saber. Jesus sabia tudo sobre Lázaro. Plan. Planejar. Jesus had a plan for Lazarus, which included him dying. Jesus tinha um plano que incluía a morte de Lázaro. You have to care. Você tem que cuidar. And we know that Jesus cared about Lazarus. Se importar. Nós sabemos que Jesus se importava com Lázaro. It's that verse that every Sunday school kid wants to use as their memory verse. E aí tem aquele verso que toda criança na escola dominical quer saber, quer memorizar. What? Oh, John 11:35. O verso é João 11:35. Jesus wept. Jesus chorou. Yeah. And Todo mundo quer aprender isso que é fácil, né? Then Jesus acted on their behalf. E aí Jesus agiu em direção a Lázaro. People who are struggling with medical illness or significant loss. Então pessoas que estão lutando com problemas médicos têm perdas significativas. And who have been struggling for a while. E essas pessoas que têm lutado por algum tempo can get great benefit out of John chapter 11. Podem se beneficiar muito de João capítulo 11. Then they need to change their goal. E eles também precisam mudar o seu alvo. The goal in life for all believers. Então o alvo na vida para todos os crentes is found in 2 Corinthians 5:9. É encontrado em 2 Coríntios 5:9. Therefore also we have as our ambition. Então nós temos como nossa ambição, whether at home or absent, no corpo ou fora do corpo,
To be pleasing to him. Sermos agradáveis a Ele. I have a sentence that I teach people out of that verse. E tem uma frase que eu ensino, que eu tiro desse verso. And the sentence is, I want to glorify God with my life more than I want to breathe. E a frase que eu digo é: eu quero glorificar a Deus mais do que eu quero respirar. That means I want to glorify God with my life more than I want to get back whatever I lost. Isso significa eu quero glorificar a Deus mais do que o que eu quero ter de volta aquilo que eu perdi. Counselees who will say that sentence and mean it. Os aconselhados que vão dizer essa frase e realmente Can grow and change. vindo do coração pode crescer e mudar. Counselees who do not want to say it. Os aconselhados que não querem dizer isso Never will. nunca vão. And that's because they're still hanging on to whatever that idol of the heart is that they want to get back. Isso é porque eles ainda vão estar muito conectados àquela qualquer coisa que seja aquele ídolo que o coração deles ainda está preso. Inside changing that goal, they also have to change what they love most in life. E dentro da questão de mudar o seu alvo, eles também têm que mudar aquilo que eles mais amam na vida. It's Matthew 22, 37 through 39. É Mateus 22, 37 a 39. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Então ame o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. And then love your neighbor as yourself. E aí ame ao seu próximo como a você mesmo. It doesn't tell you to love yourself. Isso não diz para você amar a você mesmo. We already do that quite well. Nós já fazemos isso muito bem. And most of the time that's the source of our problems. E na maioria das vezes, essa é a fonte dos nossos problemas. So if you want to glorify God with your life more than you want to breathe or get back whatever you lost, you have to love God more than whatever you lost. Sorry. Let me start over again. If you want to glorify God with your life more than you want to get back what you lost. Então, se você quer glorificar a Deus mais do que você quer ter de volta aquilo que você perdeu, then you have to love God more than whatever it was that you lost. Então você tem que amar mais a Deus do que aquela coisa que você perdeu. Then it's God who decides what loving him looks like. E é Deus que decide como amar a Ele se parece. That's John 14:21. Isso está em João 14, 21. He who has my commandments and keeps them, he's the one who loves me. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. So that means that if you want to glorify God, então isso significa que se você quer glorificar a Deus, and if you want to say that you love God, e se você quer dizer que você ama a Deus, then you have to be willing to do what God tells you in the scripture that you ought to be doing. Então você tem que ser capaz de fazer o que Deus diz nas escrituras que você tem que fazer. This is very important to finding our way out of normal sadness and depression. E isso é muito importante para que você saia daquela situação da depressão. You change the goal. Você muda o alvo. You change the object of your love. Você muda o objeto do seu amor. And you obey the scriptures. E você obedece às escrituras. It worked that way for Paul. Isso funcionou para Paulo. It worked that way for Hannah. Funcionou para Ana. It worked that way for Elijah. Funcionou para Elias. And it didn't work that way for Cain because Cain didn't repent. Mas não funcionou para Caim, porque Caim não se arrependeu. Then you need to change the mission. E aí você precisa mudar a missão também. Most people are struggling with normal sadness. Muitas pessoas que estão lutando com tristeza normal, their mission is to recover their loss. A missão deles é recuperar o que eles perderam. And instead the mission has to become what's in John 13. E na verdade a missão tem que ser o que está em João 13. John 13 is the chapter that John wrote about the Last Supper. E João 13 vai dizer o que aconteceu na última ceia. And in it he does not talk about the cup or the bread. E nesse trecho não vai falar sobre o cálice ou o pão. Instead he focuses in on washing dirty feet. E em vez disso João vai focar em como Jesus lavou pés sujos. It can be a long story, so I'm going to shorten it. Isso pode ser uma história comprida, mas eu vou encurtar. Jesus was washing those dirty feet because none of the disciples thought they were a servant enough to do it.
E Jesus então estava lavando os pés porque nenhum dos discípulos achava que era servo o suficiente para fazer isso, lavar esses pés. So he wraps the towel around him and he washes all the feet, argues with Peter. Então ele pega a toalha, coloca ao redor dele e aí ele lava ali e entra num argumento com Pedro. He washes Judas's feet. Ele lava os pés de Judas. There's an amazing sermon there. E aí tem um incrível sermão. Washing the feet of the enemy. Lavar os pés do inimigo. Jesus knew what Judas was going to do in the next hour. Judas knew what he was going to do, and Jesus washed his feet anyway. Jesus sabia o que Judas ia fazer, Judas sabia o que ia fazer, e Jesus ainda lava os pés de Judas de qualquer forma. Sometimes you find yourself serving other people even though they are actively in the process of trying to hurt you. Às vezes você serve outras pessoas quando elas estão bem no processo de te machucar. So when Jesus gets done washing feet, he stands up. Então, quando Jesus termina de lavar os pés, ele se levanta, Puts his coat back on. Coloca a sua Robe. Oh, you're done? túnica. Obrigada, era essa parte. A túnica de volta. Obrigada. Looks at them and says, Olha para eles e diz: "Do you understand what I've done to you? Vocês entendem o que eu fiz com vocês? You call me your Lord and Master, and you're right because I am. Você me chama mestre e senhor e vocês estão certos porque eu sou. And I washed your feet. E eu lavei os seus pés. You ought to wash one another's feet. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Happy are you if, now that you know these things, happy are you if you do them." Então, agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se vocês as fizerem. So when are Christians happiest, folks? Então, quando que o cristão está mais feliz, pessoal? Serving. Yeah, when they're washing dirty feet. Quando estão lavando pés sujos. Yeah, when they're serving people. Quando estão servindo as pessoas. So you have to take your depressed, sad individual and give them a Christian service assignment. Então você tem que pegar o seu aconselhado, deprimido e dar serviço cristão para ele como tarefa. Christian service assignments are very important in helping people who are depressed. E tarefas de serviço cristão são muito importantes para ajudar o seu aconselhado que tem depressão. They need to find someone who is worse off than they are. Eles precisam encontrar pessoas que estão numa situação pior do que a deles. Someone who can't pay them, Alguém que não possa pagá-los. from whom they'll take nothing, Pessoas que também eles não podem obter nada delas. to whom they are not related. Que eles também não tenham algum relacionamento. There's always secondary gain in doing something for your mother-in-law. Tem sempre um ganho secundário se você vai fazer uma coisa de boa para a sua sogra. Yeah. And you're going to do this every week for a couple of hours. E aí eles precisam fazer isso por 2 hours. por 2 horas por semana. Yeah. What does that do for you? E o que isso faz por você? Well, I don't know if this works in English or not. Eu não sei se funciona em inglês ou em Yeah. português. Well, I don't know if it works in Portuguese or not. It gets your nose out of your own belly button and into the life of another individual. Yeah. Understand. All right. E aí ele estava se questionando se o que ele ia dizer fazia sentido em português, mas é no sentido de tirar o nariz do nosso próprio umbigo, parar de olhar para a gente mesmo e cuidar dos outros. I wanted to put that in my book, and the editor wouldn't let me. Eu queria colocar essa expressão no meu livro, mas o editor não deixou. She said it was way too vivid. Ela disse que isso era muito vívido para colocar. She did let me put in a subheading called "No More Nasal Gazing." No more navel gazing. Navel gazing. That's your belly button. Ok. Yeah. Ele ia colocar no livro dele uma expressão que falava do umbigo, né, de não mais estar olhando para dentro do umbigo, mas aí a editora do livro não deixou ele colocar. So they need a mission. Elijah had a mission. Então eles precisavam, a pessoa precisa de uma missão. Elias tinha uma missão. Hannah and Paul had a mission. Ana e Paulo tinham uma missão. And it helped them with their sadness. E isso ajudou-os com as. Another thing you can do for individuals who are depressed is you can work on their gratitude. E uma outra coisa que você pode fazer com as pessoas que estejam com depressão é ajudá-los em relação à gratidão, a serem gratos. As one writer put it, Como um escritor colocou,
You get a choice in life. You can either whine or you can worship. Então você tem uma escolha na vida, ou você pode reclamar ou você pode louvar. So, teaching individuals to be thankful. Então ensinar indivíduos a serem gratos. As Paul said in Ephesians 5:21, como Paulo disse em Efésios 5:21, that we're always to be giving thanks for all things. Nós devemos sempre agradecer por todas as coisas. You can help the individual deal with their past. Você pode ajudar o indivíduo a lidar com seu passado. I can't spend a lot of time with this. Eu não posso gastar muito tempo com isso. But I like Philippians 3 a lot when it comes to dealing with your past. Mas eu gosto de Filipenses 3 quando falando com a questão de lidar com o passado. Where Paul talked about forgetting the things which are behind. Quando Paulo fala em esquecer as coisas que ficaram para trás. And looking forward to the goal of the prize of the high calling of Jesus Christ. E olhar para o prêmio que está adiante em Jesus Cristo. People who are sad often worry. Como Jesus Cristo. As pessoas que estão tristes geralmente se preocupam. I like Philippians 4:4-9 for dealing with worry. It's my favorite passage. Eu gosto de Filipenses 4 de 4 a 9 para lidar com preocupações, é a minha passagem preferida. They need to learn to deal with anger biblically. Eles precisam aprender a lidar com a ira biblicamente. Anger is a God-given emotion. A ira é uma emoção dada por Deus. And how long is it supposed to last? Mas quanto que isso deveria durar? A ira. Yeah, sundown, short term. Tem que ser curta, né, até o sol se pôr. It is not something that is supposed to go on and on and on with you ruminating and thinking about the bad thing that happened to you a long time ago. Então isso deveria ser uma coisa para ser lidada rápido, não a gente ficar ruminando tudo aquilo que aconteceu com você. Then individuals who are struggling with a sad mood sometimes need to learn to deal with fear. E as pessoas que lidam com o humor deprimido precisam aprender a lidar com o medo. And I think Romans chapter 8 is one of the better places to do that. E eu acho que Romanos 8 é o melhor lugar para lidar com isso. Starts out in verse 1 saying there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Que começa com o verso 1 que diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Sometimes when I get up in the morning, I can remember every stupid thing I've said or done, I declare. E toda vez que eu acordo de manhã e eu lembro todas as coisas estúpidas que eu já fiz ou falei, aí eu declaro. And I know that there's only one being in the universe who wants to remind me about all of it. E eu sei que só tem um ser no universo que quer me lembrar dessas coisas. And that's the devil. E essa é o diabo. So I greet him with Romans 8:1. E aí eu cumprimento ele com Romanos 8:1. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. And he eventually goes away and quits bothering me. E aí finalmente ele vai embora e para de me incomodar. Then it's important to get people who are struggling with sadness back to their normal activities. E aí é importante que as pessoas que estão lutando com a tristeza, é importante que elas voltem às suas atividades normais. Whatever their activities of daily living were before what they became sad. Qualquer que seja a atividade que eles faziam antes de começarem com a tristeza, need to become their activities of daily living going forward. Tem que voltar a ser a atividade que eles vão colocar para frente, Back to work, de volta para o trabalho, back to school, back to church, de volta para a escola, de volta para a igreja, back to social fellowship engagements, de volta a relacionamento, entrosamento social, and back to exercise. E de volta para o exercício. Actually, there are several very good studies. Na verdade, existem vários estudos muito bons that show that exercise like walking and running and things like that que mostram que exercícios como caminhada, corrida ou coisas como essa can be just as effective as medication for depression. Que pode ser tão eficiente quanto a medicação para depressão.